O volume 5 dos Fabulosos X-Men contou com algumas equipes muito poderosas, assim como personagens que não têm tanto destaque e por isso acabou sendo muito interessante. E apesar disso, ainda podemos ver uma galera poderosa que basicamente atuou contra esses heróis, sendo que tinham boas intenções, mas colocando em prática da maneira errada, como foi o caso do Nate querendo transformar o mundo em um lugar melhor e o Legião afirmando que ele tinha que salvar o mundo das armações do Nate, ou seja, uma confusão já que ele mesmo foi o criador da Era do Apocalipse, onde o Nate nasceu. Mas voltando para a realidade principal, alguns eventos aleatórios começaram a acontecer pelo mundo, tanto que até os Vingadores tiveram que entrar em ação. Para ter uma ideia, a equipe da Jean teve que ajudar as pessoas que se viram no meio de um monte de dinossauros que simplesmente surgiram causando destruição. Por isso que ela se juntou com a Estrela Polar, a Wolverine, Bishop e o Homem de Gelo. O detalhe é que no meio disso tudo ainda tinha gente protestando contra os mutantes que estavam salvando a vida deles. Distante dali, o que podemos ver é uma outra equipe de mutantes lidando com milhares de duplicatas do Homem Múltiplo, o que fez a Ruiva entrar em contato com a Tempestade para ver se precisavam de suporte. A deusa realmente disse que seria bom, porque em números a desvantagem era muito grande, ou seja, uma equipe só contra milhares de oponentes superpoderosos. Quando a Jean chegou, ficou assustada com a quantidade de duplicatas, e ali tanto ela quanto a Psylocke começaram a investigar porque tinha alguma coisa muito errada por trás dessa história toda. Aqueles homens tinham as mentes quebradas, e já dava para saber que o verdadeiro não estava presente. Para complicar ainda mais, eles tinham poderes completamente diferentes do comum, e por isso acabaram ferindo a Jubileu e o Estrela Polar que se viram encurralados. A ideia da garota Marvel nesse momento foi se juntar com sua amiga para encontrar a mente do verdadeiro Homem Múltiplo, sendo que mesmo se esforçando muito, a Psylocke não conseguia e por isso a Ruiva decidiu aumentar o alcance, dando o impulso que necessitava para romper toda aquela confusão, ainda pedindo para se concentrar no verdadeiro Jamie, ou seja, filtrando todo o ruído, invadindo e desligando cada mente, enquanto o resto da equipe ia dar cobertura. Aí sim, as duas colocaram milhares de oponentes para dormir, e eu sempre acho interessante notar que mesmo a Psylocke sendo uma das telepatas mais poderosas do mundo, a Jean consegue facilmente aumentar o poder da amiga para realizar um feito assim, reforçando ainda mais que a Ruiva é de fato muito diferente até mesmo daqueles outros telepatas que estão lá em cima, mas como o Synchro disse, o poder dela é imensurável. E não parando por aí, porque a heroína contou para a equipe que a fonte de tudo aquilo estava abaixo deles. Inclusive podemos ver que o Legião sentiu o impacto do que as telepatas tinham realizado, porque na verdade ele aprisionou Jamie e colocou suas personalidades dentro das duplicatas, o que quer dizer que as heroínas, basicamente unindo seu dom telepático, tiveram que lidar com uma boa parte do poder do Legião. Já se tratando do Homem Múltiplo, o que aconteceu é que o coitado foi sequestrado pelo David e passou dias usando o próprio poder, o que deixou exausto e com aquele sentimento de que tinha que se vingar, sendo que no fim das contas descobrimos que o David fez isso afirmando que ia salvar o mundo das armações do Nate em posse da semente da vida. Mas e aí, o que acharam desse feito de duas das telepatas mais poderosas do mundo? É interessante reparar que apesar do Legião também ser um telepata e que ele é de fato extremamente poderoso, já aconteceu algumas vezes dele ser parado ou ter a mente invadida por alguém que também tenha esse poder. Comentem aqui embaixo e deixem aquele like porque é muito importante para o desempenho do canal. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.